movido por ideias e inovação, proteger o que se cria é mais do que uma necessidade, é uma estratégia de sobrevivência. Hoje no painel regional nós vamos falar sobre propriedade intelectual, o conjunto de direitos que garante exclusividade a marcas e criações, impulsiona negócios e combate a pirataria. Para falarmos de forma prática a respeito desse tema, recebemos Marcelo Brandão, que é um consultor em propriedade intelectual da Village Marcas e Patentes. Bem-vindo, Marcelo, um prazer te ter aqui. O prazer é meu, obrigado pelo convite e tenho certeza que essa troca vai ser muito válida. Marcelo, falar sobre propriedade intelectual, muitas vezes as pessoas acham assim, a nossa audiência pode achar tão longe, tão distante, mas não está distante, está muito perto, mais perto do que a gente imagina, né? Porque muita gente associa a propriedade intelectual apenas a registro de marcas. Mas como que essa abrangência pode ser explicada de forma simples para a nossa audiência entender? Olha só, Noemi, a propriedade intelectual está no nosso cotidiano. Então, no seu dia a dia, quando você vai num supermercado, por exemplo, vamos fazer um tour virtual aqui. Vamos imaginar a gente entrando no supermercado e vamos comprar um amido de milho. Você coloca na sua lista de compra amido de milho, você coloca na sua lista de compra lã de aço, você coloca que vai comprar uma caneta esferográfica, né? Percebe? O tempo inteiro nós estamos comprando marcas de maneiras intuitivas. Então a propriedade intelectual está no nosso cotidiano. Quando você usa um óculos, esse óculos pode estar sendo protegido por um desenho industrial, ele tem uma marca, a camisa que você usa, o seu colar, o seu sapato, enfim. A propriedade intelectual está no nosso cotidiano. A marca do carro, o design de um carro, uma tecnologia nova envolvida no celular, tem propriedade intelectual. Está mais presente na nossa vida do que a gente pode imaginar, né? Exatamente. Qual a importância estratégica da propriedade intelectual para as empresas e empreendedores nesse mercado tão competitivo, como você disse aí? Tudo que a gente respira tem uma propriedade intelectual. É isso mesmo. Pensa no seguinte, hoje o mundo está cada vez mais competitivo, as empresas estão cada vez mais parecidas, né? Os produtos estão cada vez mais parecidos, por conta da tecnologia, do acesso à informação. Então, qual é o diferencial de uma empresa? Muitas vezes o diferencial está na marca. O que faz uma grande empresa comprar outra, né? Vou dar um exemplo clássico, né? O que leva uma Nestlé a comprar a Garoto? Por conta das suas marcas, por conta de tudo aquilo que representa aquela empresa, as marcas que estão envolvidas nesse processo. Então a propriedade intelectual ela é um diferencial competitivo. Imagina, por exemplo, que você tem um produto que é extremamente inovador e você está entrando no mercado de automóveis, por exemplo. Esse produto inovador você vai explorar com exclusividade 20 anos. E ele pode ser o diferencial da sua empresa para aquele cliente comprar de você. Então imagina você explorando com exclusividade um mercado por 20 anos. É interessante essa visão, né? E bacana a gente poder ter essa conversa aqui. Quando a gente fala em registro de marcas, qual que é o primeiro passo? Porque a gente está falando aí de grandes marcas, né? De coisas que estão no nosso cotidiano e que impactam mesmo. Mas às vezes tem aquele empreendedor pequenininho, que tem uma ideia, que tem uma marca, que tem aquele artesão, né, que criou alguma coisa fantástica que ajuda as pessoas e que não tem, que ele gostaria. Não adianta só fazer o registro no INPE. É no INPE que faz o registro do site, né? Porque muitas vezes a pessoa confunde. Não, eu já tenho a minha marca registrada, porque eu já tenho o site. Aquilo ali não está protegendo nenhuma propriedade intelectual, né? Não, o registro de domínio protegido no registro.br, ele protege o endereço. É como se você tivesse um endereço para chegar em algum lugar. Né? É o endereço da internet. Então, onde eu quero chegar? Eu quero chegar na Rede Família. Eu vou colocar lá qual é esse endereço para me levar até lá. Agora, a marca em si, não. A marca sim é protegida no INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual. E por que é tão importante para o pequeno, para o médio e para o grande? Mais para o pequeno, inclusive. Vamos fazer uma outra análise aqui. Pensa que você está montando um negócio. Você trabalhou 30 anos da sua vida, pegou a sua rescisão e montou um negócio.
Aí você investiu em outdoor, você fez bus door, você contratou uma empresa de marketing para desenvolver o seu logotipo, fez cartão de visita, enfim. Você fez altos investimentos para nascer aquele sonho, aquilo que você teve. E aí você não tem o cuidado de primeiro pesquisar para saber se essa marca que você está utilizando já não é de alguém. Será que eu não estou cometendo um crime? Será que eu não estou usando indevidamente? Então o primeiro passo que você me falou, que é o mais importante, é eu preciso saber se essa marca está disponível ou não para registro. Aí, feita essa pesquisa, a gente continua com a proteção. E aí, voltando, imagina se você for notificado e ter que parar de fazer tudo isso. Prejuízo, né? E isso acontece o tempo todo, né, Marcelo? Você falando aí, eu já me lembrei de alguns casos, aqui na cidade mesmo, de pessoas que investiram numa loja, que investiram o sonho todo, empenharam tudo que tinham ali, e daí não tinha registro a marca, e a marca detentora ali que tinha o registro do mesmo nome, e exigiu que tirasse, e é um prejuízo grande, sem falar na decepção que traz para a pessoa, né? Imagina, e olha só como esse cuidado, muitas vezes, é a falta de informação. Por quê? A pesquisa de viabilidade, lá conosco, ela é gratuita, ela não tem custo algum. Então, antes de começar o negócio, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um checklist lá e verificar se a marca que eu vou utilizar, se o nome que eu vou utilizar para identificar um produto, um comércio ou um serviço está disponível ou não para eu poder usar com segurança e tranquilidade. Então vai lá no INPI, exato, faz lá uma busca para ver se aquele nome existe. O que pode ser registrado? Tudo? No que se refere a nome, só não pode registrar aquilo que está contrário moralmente, né? Alguma coisa que afeta palavras, palavrões, isso não pode ser protegido. E também as expressões consideradas expressões de uso comum. Você não pode registrar, por exemplo, padaria pão gostoso, né? Uma expressão de uso comum para padaria. Por que o seu pão é gostoso e o meu não vai ser? Então o INPI não vai te dar exclusividade sobre isso, mas você pode registrar, de maneira geral, qualquer palavra. A pessoa fez a pesquisa, não tem ali nada com aquele nome. Porque pode ter também, dependendo do segmento, pode repetir o nome, não pode? Ótima pergunta. Então, essa pesquisa, ela é uma pesquisa complexa de fazer. Então, a gente sempre orienta que seja feita por um profissional que conhece esse mercado. Porque ela não pode colidir na escrita, ela não pode colidir na fonética. Então, por exemplo, Village. Se eu tenho Village protegida, eu não posso ter Village com 2 L's, eu não posso ter Village com J, eu não posso ter Village com Y, eu não posso ter Village com I. Por quê? Numa propaganda de rádio, por exemplo, ninguém vai falar que é com 2 L's, que é com J ou que é com I. Então ela não pode colidir nem na escrita nem na fonética. Agora você ressaltou bem, a marca é protegida por segmento de atividade. Eu posso ter Veja detergente, posso ter Veja revista. As duas marcas vão ser registradas para segmento distinto, salvo quando ela tem uma condição de proteção especial, que são as marcas notórias e de alto renome. Coca-Cola, Natura, Danone, Lupo. Uhum. O que acontece, o que pode acontecer se a empresa não registra a marca? Eu até te perguntei, né? Eu fiz lá o registro, não tem nada com aquele nome, né, no segmento que eu quero. O primeiro conselho prático aí é assim, registra. Continua fazendo seu trabalho, mas registra, porque demora para ficar pronto, né? Um registro hoje já demorou mais, tá? Um registro hoje leva em média 1 ano para ser concedido, tá? Então, a partir do momento que você deu entrada, a prioridade daquela marca, e outra coisa importante, é no Brasil inteiro, não é no estado ou na cidade. A marca vale no Brasil inteiro e você pode estender a proteção para outros países. Então, a hora que você dá a entrada, você tem prioridade. E ali você já está seguro de que, se alguém entrar depois, né, vai ser indeferido com base no seu processo. Outra coisa importante, por que a pesquisa é fundamental e a assessoria é fundamental? O INPI ele não é um órgão fiscalizador. Ele é um órgão que concede ou não as marcas, patentes, desenhos industriais. Se você pedir a marca Coca-Cola para o INPI, ele vai te dar um protocolo. Problema seu que está gastando dinheiro à toa. Por isso que é importante essa pesquisa.
Existem casos emblemáticos de empresas que perderam o espaço por causa da falta de registro? Sim, é mais comum do que deveria ser, né? Porque é aquilo que eu contei, muitas empresas se preocupam com todo antes, com a parte de investimento, com um bom cenário, e esquece de coisas que são primordiais, né? Da propriedade intelectual mesmo. Muitas vezes ela cria algo até sensacional e não protege, e vê o seu concorrente fazer o mesmo produto que ele criou, ou às vezes vê a sua marca sendo registrada e protegida por um concorrente, e ele ter que mover uma ação judicial para poder fazer jus a um direito que era dele, né? Que se ele tivesse cuidado antes, ele não teria tanto constrangimento, não sofreria, né? E muitas vezes, imagina quando você muda de marca, Noemi, é o seguinte, o cliente fica pensando o seguinte, o seu consumidor, por que mudou de marca? Será que esse produto foi fiscalizado? Será que esses caras cometeram alguma coisa errada no mercado? Por que isso está mudando de marca de uma hora para outra? Eu falo que para você construir uma marca, ela demora muito, mas para você acabar com ela é muito rápido. Então esse cuidado de proteção, ele é essencial e a gente tem histórias diversas que acontece isso. Eu tenho um caso muito legal de lembrar. Eu sou padrinho de casamento de um grande publicitário em São Paulo, e fazendo um bate-papo com ele, e ele sempre me procurou para fazer pesquisas de marca, né? E uma determinada marca, ele não teve o cuidado de me procurar porque era o sobrenome da família, e ele falou, não, é sobrenome da família, tal, é um supermercado, enfim, e não teve esse cuidado. Quando eu cheguei lá, um dia, eu estou vendo aquele monte de papel, aquele monte, né, de embalagem, né, fachada, um monte de coisa. Eu pergunto, eu não lembro de ter feito essa pesquisa, tal. Ele falou, não, é nome da família. E aí nós fomos pesquisar e, para nossa surpresa, essa marca era uma marca registrada de uma cidade do interior no Ceará. Olha só, longe, né, muito, muito distante. E aí, o que nós tivemos que fazer? Comprar essa marca. Porque o cliente dele já tinha investido mais de R$200 mil só na parte de publicidade. Então não dava para voltar atrás. E sorte desse cara que era um cliente que tinha recurso, né? E esse Sim. meu parceiro também tinha recurso para poder corrigir o erro. E quem não tem? Quanto custa? Pois é, e daí vai que você encontra uma pessoa que é difícil e começa a querer negociar. Porque tem muita gente e eu conheço pessoas que registram marcas para esperar, fica lá registrado, guardado na gaveta, uma hora alguém vai querer e vai te procurar para querer comprar aquela marca porque tem uma necessidade maior. Eu conheço uma pessoa que faz esse tipo de negociação, porque acaba sendo um meio de vida, né? Também, mas tem uma ressalva aí. O que diz a lei? Tá? Quando você registra uma marca, esse registro seu vale para um determinado período. E a partir do 5º ano de vigência, quando já é um registro, se você não comprovar o uso, se tiver só na gaveta e alguém pedir uma comprovação de uso e você não comprovar, você perde o direito sobre a marca, que é justamente para evitar o comércio de marca. Bom, outra coisa também que eu já vi acontecer, e eu não sei qual foi o desfecho, você vai poder me dizer, a pessoa fez o registro no site, né? Conseguiu lá, fez o registro e continuou trabalhando porque assim, não é quase que impossível que alguém vai ter tido essa ideia desse nome e ficou por um bom tempo, criou alguns produtos com aquilo e depois veio quando chegou a época, porque a pessoa, não, vou esperar consolidar, daí eu faço o registro. Quando ela foi fazer o registro, esse registro já estava comprometido. E daí foi pesquisar quando tinha sido dado entrada naquele registro e era assim, tipo, 2 meses atrás, e a pessoa estava há 3 anos no mercado. Ela queria, né, e na época estava nesse tipo de necessidade de se provar que ela estava mais tempo no mercado, a marca já existia mais tempo do que o tempo de registro. Eu não sei no que deu isso, mas o que acontece? Consegue? Ótimo, vamos lá. Excelente pergunta. O que acontece? Primeiro, imagina o transtorno que você tem
Você colocou um produto no mercado, você fez embalagem, e aí a hora que você pretende proteger aquele patrimônio, você percebe que é de um terceiro. Tá? Mas a lei diz o seguinte, a lei fala que aquele que de boa fé provar o uso da marca 6 meses antes do pedido, terá precedência ao registro. Para isso, ele tem que entrar com uma oposição ao processo, ou se não, em momento oportuno, apresentar uma nulidade administrativa, ou seja, um pedido de cancelamento daquele registro, fazendo jus a esse artigo da lei, né? Usando esse artigo que lhe confere esse direito. Por que isso é importante? Porque imagina, por exemplo, cidades pequenininhas, cidades do interior do Brasil, que você tem lá uma bolacha que é extremamente tradicional, que é da família, aquilo tem 100 anos. Aí um turista qualquer passa por lá, come aquela bolacha, acha maravilhosa, aquela marca já é conhecida naquela região, só que eles nunca tiveram informação para registrar. Aí esse turista pega, registra e manda esse cara parar de usar. É justo? Não. Então a lei confere por isso. Ah, interessante isso aí. Ô Marcelo, quando falamos em direitos autorais, a gente está falando de artistas, escritores, programadores, e até agora, que eu costumo dizer que todo mundo que tem um e-mail de um determinado provedor aí, de um provedor, vira um canal, porque todo mundo já tem acesso às redes sociais, ela tem um canal ali para ela poder colocar os vídeos dela, né? A rede social permite muito isso. Então, essa pessoa, ela acaba sendo uma marca. Como que funciona a proteção na prática para essas pessoas que são pessoas públicas? Existe a condição, a possibilidade de registrar os nomes? Você disse que dependendo, não, né? Se é um nome, se é de família, como que você vai registrar? Mas a pessoa se registrar como uma marca? Ao contrário, Noêmia. Você pode registrar qualquer expressão, por exemplo, o seu nome ou o seu sobrenome deve ser registrado. Então essa é uma condição para o artista, para o youtuber, para qualquer pessoa, influencer, enfim, qualquer meio artístico deve ter esse cuidado. Primeiro, porque não é só ele que tem esse nome. Então, se ele registra aquilo, ele impede que terceiros utilizem indevidamente a marca dele, porque a identidade dele é a marca dele. Né? As pessoas reconhecem aquele programa muitas vezes pelo seu apresentador. Né? Então, quando você fala de podcast, por exemplo, todos esses podcasts hoje, a maioria são protegidos. Né? Inclusive os seus apresentadores, que muitas vezes usam nomes fictícios, usam apelidos. Sim. Então, essas marcas devem ser protegidas, né? Para evitar que um terceiro utilize indevidamente. Me lembrei agora, recentemente, do caso da cantora Anitta, que tem uma marca, né, e conflitava com um remédio, um medicamento que também tinha um nome, e ela queria que a indústria farmacêutica retirasse o remédio do mercado, porque era o nome dela. Né? E ela não ganhou, pelo menos que eu saiba, até hoje não saiu ainda. Não ganhou por quê? Primeiro, porque o remédio já tinha anterioridade, já usava essa expressão para identificar o medicamento. Esse é um ponto. O segundo ponto é que esse medicamento é diferente, as pessoas não vão confundir ou comprar por isso. Agora, quando é uma pessoa notória, e às vezes você não pode, por exemplo, se tivesse lançado depois, aí sim ela poderia fazer algum questionamento, porque a gente não pode dizer que a Anitta não é uma pessoa, né, notória aqui no nosso país, sim. Mas não é o caso. Qual que é a diferença, a gente está falando de marcas, né, mas qual a diferença de marcas e patentes? É sensacional, muitas pessoas confundem, chegam lá no escritório e falam: Marcelo, eu preciso patentear minha marca. Não, você vai registrar a sua marca. Daí aquele R dentro de um círculo, que significa que aquela marca está registrada. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, usa o TM, o Trademark. E quando a gente fala de direito autoral, é aquele Czinho, que é o copyright. Né? Então, quando a gente fala de marca, você está protegendo a identidade ou de um produto, ou de um comércio, ou de um serviço. Então, eu posso ter um copo com a marca X, eu posso ter uma prestação de serviço na área de televisão com a marca Rede Família, e eu posso ter um produto que se chama tal coisa. Isso é marca. Quando eu falo de patente, eu estou protegendo
uma invenção, uma novidade, uma solução técnica que foi atribuída a um produto, algo que não existia, por exemplo. Eu dou sempre um exemplo muito simples e genérico que é de fácil entendimento. Imagine que sentávamos em pedra e a Noêmia pegou e inventou a cadeira, assento, recosto, 4 pés. Isso é uma patente, né? E eu posso melhorar a sua patente. Existe uma outra patente chamada de patente de modelo de utilidade, que é o quê? É o aperfeiçoamento técnico de algo que já existe. Pensa que na cadeira que você inventou e eu fiz essa cadeira reclinar, né? Ou fazer um giro de 360 graus. Eu estou melhorando algo que já existe. Também é passivo de proteção por patente. E também pode estar aí, muitas pesquisas, né, são patenteadas, né? Pesquisas de remédios, de soluções, laboratórios usam muito as patentes, né? Usam os processos, né? Qual o caminho que eu faço para chegar naquele medicamento? Então, a gente fala que, no caso de patente, descobertas não são patenteáveis. Imagina que você descobriu uma casca de árvore que cura uma determinada doença. Você inventou o quê? Para se ter patente, precisa ter novidade. Não pode existir em lugar nenhum do mundo. Precisa ter atividade inventiva, o uso do seu intelecto para criar aquilo, e aplicação industrial, ou seja, ele precisa ser replicado, não é algo que você fez de uma vez e não sabe fazer de novo. Então, quando a gente fala de pesquisa, a casca de árvore não é passivo de proteção, mas se eu descobrir que ali tem um princípio ativo e que eu colocando no sol, aquecendo a 30 graus, depois resfriando a -20, encapsulando e tomando isso 3 vezes ao dia vai curar uma doença, esse processo, o caminho para isso e a sua formulação é passivo de proteção. As redes sociais trouxeram novos desafios, como lidar com isso, né? Toda agora a rede social, você consegue ver ali alguma coisa, replica aquilo, ou você usar aquele conteúdo digital de forma como se fosse um plágio. Isso foi muito fomentado agora com as redes sociais, porque antes desse advento a gente não tinha esse problema tão escancaradamente. Como lidar com isso? A questão maior é sempre proteger. Por exemplo, existe um mecanismo para proteção de site através de direito autoral. Você protege todo o layout e todo o conteúdo que está ali. Então, quando você tem isso protegido, você consegue provar, né, numa disputa judicial, que aquilo foi criado por você, aquilo é seu. Ah, Marcelo, mas eu posso não ter essa proteção e brigar na justiça e fazer jus ao meu direito? Pode. A questão maior é que você vai ficar no entendimento do juiz. Peraí, quem tem razão aqui? Quem que colocou primeiro? Quem que está falando a verdade? E quando você tem um documento expedido que garante que aquilo é seu, te dá uma força maior. Marcelo, nosso tempo está voando, mas eu preciso falar também sobre o mercado de falsificação, pirataria, que também envolve a questão de autenticidade, a gente pode dizer que aí tem uma defesa da autoridade intelectual? Sim, quando a gente fala de falsificação, é um grande problema. O Brasil e o mundo perdem muito com as falsificações. Imagina que quando você compra um produto falsificado, muitas vezes a pessoa fala, eu estou economizando porque o produto original é muito caro. E o produto original muitas vezes tem qualidade, tem investimento em pesquisa, em tecnologia. E quando você compra um produto falsificado, não é só adquirir um bem, é fazer parte de um esquema que pode voltar contra você. Porque esse produto falsificado é que financia um tráfico, é que financia outras redes ilegais no país. Bom, já para finalizar aqui, qual que é a sua dica para quem está assistindo a gente e gostaria de ter alguma marca, de ter aquela ideia que acha que é uma boa ideia? Como que ela pode começar e ainda está ali perdida? O primeiro passo e que eu oriento é que antes de colocar qualquer produto no mercado, qualquer prestação de serviço, abrir um comércio, você pesquise para verificar se você pode ou não usar aquela marca para identificar isso.
Isso é extremamente importante. E aí, uma consultoria especializada vai te indicar quais os caminhos que você deve fazer para deter a exclusividade daquilo. Quando a gente fala de um produto, de uma ideia nova, a primeira coisa que você tem que desmistificar é: mas produto é muito simples. Eu falo, um clipes também é simples, depois de pronto. Então, a sua ideia pode ser genial e passível de proteção, onde você pode deter exclusividade por um determinado período de anos. Marcelo, agradeço muito a sua participação aqui e desejo aí uma boa sorte para você, para a Village, vida longa a vocês aí, que continuem ajudando as pessoas nesse caminho de proteção dessa atividade intelectual. Muito obrigado, Noêmia, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês e a gente está aqui sempre que precisar. Muito obrigado. Obrigada. O painel regional vai ficando por aqui. Eu espero você na semana que vem. Tchau, tchau.